Na manhã seguinte ao nosso casamento dos sonhos, o doce sabor da felicidade se transformou em cinzas amargas quando minha sogra chegou. Não com parabéns, mas com uma chocante conta de 6 dígitos por todo o evento. A manhã tinha gosto de champanhe amanhecido e alegria pura e sem filtro. Eu estava encolhida no sofá do nosso novo apartamento ensolarado, vestindo a camiseta ridiculamente macia do meu marido, segurando uma xícara de café. Lucas estava na cozinha tentando fazer tapiocas, e o som de seu cantarolar desafinado e alegre era a trilha sonora perfeita para o primeiro dia do resto de nossas vidas. Estávamos casados. Depois de um ano de planejamento estressante, debates sobre paletas de cores e dramas familiares, finalmente tínhamos conseguido. O casamento ontem tinha sido perfeito. Um borrão de renda branca, lágrimas de felicidade e dança até meus pés ficarem carne viva ao som de muito samba e funk. Nossa sala de estar era um testamento dessa perfeição. Um canto inteiro estava dominado pelo que havíamos apelidado carinhosamente de Monte dos Presentes. Uma montanha de caixas lindamente embrulhadas, sacolas de presentes e uma delicada gaiola branca decorativa onde os convidados haviam colocado envelopes com cartões cheios de votos de felicidade e, sabíamos, presentes generosos para nos ajudar a começar nossa vida juntos. Nem tínhamos tocado Nilo ainda. Tínhamos tropeçado para casa num estado de êxtase às 2 da manhã, chutado os sapatos e caído na cama. O plano era passar o dia de hoje, nosso primeiro dia completo como marido e mulher, abrindo tudo preguiçosamente, lendo os cartões em voz alta e apenas aproveitando o brilho do momento. Parecia sagrado, como o capítulo final e íntimo da celebração do casamento, destinado apenas a nós. Você acha que sua tia Márcia nos deu mais um daqueles gatos de cerâmica assustadores? Gritei para Lucas, com uma risadinha na voz. Ele colocou a cabeça para fora da porta, com uma mancha de goma de tapioca na bochecha. Deus, espero que sim. Poderíamos começar um exército de porcelana assustador. Ele sorriu e meu coração deu um pequeno salto. Aquele era o homem com quem me casei. O homem que conseguia me fazer rir de qualquer coisa. Foi quando a campainha tocou. Foi um zumbido agudo e insistente que cortou nossa bolha de paz. Nós nos olhamos confusos. Não esperávamos ninguém. Nossos pais e os padrinhos sabiam que tínhamos uma política rigorosa de 100 visitas para o dia seguinte. Talvez seja uma entrega, disse Lucas, limpando as mãos em um pano de prato enquanto ia para a porta. Ouvi a fechadura girar e então uma voz que fez a sensação quente e feliz no meu estômago coalhar em um nó de gelo. Lucas, querida, eu sabia que você estaria acordada. Eu simplesmente não podia esperar para ver meus 2 recém-casados favoritos. Era minha sogra, Dona Lourdes. Ela varreu o apartamento como um furacão menor, toda perfume floral e alegria forçada e brilhante. Ela estava impecavelmente vestida como sempre, em um conjunto de linho engomado. Seu cabelo loiro arrumado e um capacete de perfeição laqueada. Seu sorriso, no entanto, não alcançava seus olhos frios e avaliadores. Ela me deu um abraço rápido e ossudo, que parecia mais uma revista policial. Ana, querida, você parece descansada, disse ela, seus olhos percorrendo minha camiseta larga e meu coque bagunçado com leve desaprovação. Oi, Dona Lourdes, é uma surpresa, consegui dizer, forçando um sorriso meu. Estávamos prestes a tomar café da manhã. Ah, não deixem que eu os impeça, ela cantarolou, seu olhar já passando por nós e travando na pilha de presentes no canto. Seus olhos brilharam com um estranho brilho possessivo. Nossa, olhe para tudo isso, seus convidados foram muito generosos. Lucas, sempre bom filho brasileiro, apenas sorriu. É bem impressionante. Íamos abri-los mais tarde hoje. Bobagem, declarou Dona Lourdes, batendo palmas com um som agudo e decisivo. Não há tempo como presente. Vocês 2 têm a lua de mel para arrumar as malas. Vou ajudá-los a se organizar. É o mínimo que posso fazer. Antes que eu pudesse protestar, ela era um turbilhão de movimento. Ela depositou sua bolsa de grife na nossa mesa de centro e marchou até a pilha de presentes. Parecia uma invasão. Esse deveria ser o nosso momento. Lucas me lançou um olhar que era metade desculpa, metade encolher de ombros impotente.
Ele nunca tinha sido bom em dizer não à mãe dele. Engoli minha irritação, dizendo a mim mesma que ela só estava tentando ser útil. É isso que sogras fazem, certo? Elas ajudam. Mas a maneira como ela fazia parecia errada. Ela não estava se derretendo com os presentes lindamente em embrulhos ou especulando o que poderia haver dentro. Ela estava trabalhando com uma eficiência fria e aterrorizante. Ela instruiu Lucas a pegar um bloco de notas e uma caneta e 2 grandes sacolas retornáveis que ela trouxe do carro. Faremos 2 pilhas, anunciou ela, assumindo o comando como se estivesse dirigindo uma reunião de condomínio. Presentes físicos aqui, cartões e envelopes aqui. Farei uma lista de quem deu o que para as notas de agradecimento e podemos depositar o dinheiro e os cheques para vocês. Será muito mais fácil para vocês terem tudo resolvido. Abri a boca para dizer que éramos perfeitamente capazes de levar nossos próprios presentes ao banco, mas o olhar no rosto de Lucas me parou. Ele já estava concordando, ansioso para agradá-la. É uma ótima ideia, mãe. Obrigado. Então sentei-me em silêncio no sofá, meu café esfriando em minhas mãos, enquanto minha sogra desmantelava sistematicamente nossos presentes de casamento. Ela pegava um cartão, abria o envelope com uma unha perfeitamente manicurada, tirava o conteúdo e fazia uma pequena anotação organizada em seu bloco. Se houvesse um cheque ou dinheiro vivo, ia para uma das sacolas. O cartão em si era colocado em uma pequena pilha separada. A alegria da manhã tinha evaporado completamente, substituída por um silêncio tenso e estranho, pontuado apenas pelo farfalhar de papel e pelo ocasional "Ah, que adorável da parte dos Oliveiras", de Dona Lourdes. Ela não nos deixou abrir um único presente. Se tentássemos pegar uma caixa, ela gentilmente a tirava de nossas mãos e dizia: "Vamos terminar os envelopes primeiro, sim? É mais eficiente assim." Depois de cerca de 1 hora disso, uma das grandes sacolas estava estufada de cartões. A gaiola decorativa estava vazia. Meu coração afundou ao perceber que todo o nosso dinheiro de presente, o dinheiro que nossos amigos e familiares nos deram para começar nosso futuro, para dar entrada em uma casa, estava naquela sacola, em posse dela. Finalmente, ela clicou a caneta para fechar e se levantou, um sorriso satisfeito no rosto. "Pronto, tudo feito. Viu como foi fácil?" "Obrigado, mãe", disse Lucas, parecendo aliviado que a provação tivesse acabado. "Você é uma salvadora." "Não há de quê, querido", disse ela, dando um tapinha na bochecha dele. Então ela pegou a sacola estufada. Ela passou a alça pelo ombro e então, para meu absoluto horror, pegou sua bolsa e começou a caminhar em direção à porta. Meu cérebro entrou em curto-circuito. Eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Levantei-me, minha voz mal passando de um sussurro. "Dona Lourdes, o que a senhora está fazendo? Aonde vai com isso?" Ela parou na porta e se virou para me encarar. A máscara de alegria falsa se foi. Sua expressão era dura, como granito cinzelado. "Estou levando isso ao banco", disse ela, sua voz pingando gelo, "para depositar na minha conta." O ar saiu dos meus pulmões. Lucas parecia tão confuso quanto eu me sentia. "Sua conta, mãe? Do que você está falando? Esse é o nosso dinheiro dos presentes." Dona Lourdes soltou uma risada curta e aguda que não continha humor. Ela olhou diretamente para mim, seus olhos perfurando os meus, e entregou a frase que despedaçou o último fragmento restante de nossa felicidade conjugal. "Você não achou realmente que um casamento como aquele foi de graça, achou, querida? Você não achou que meu filho podia pagar tudo isso sozinho?" Ela deu um tapinha na sacola, o som de centenas de envelopes farfalhando como folhas secas. "Isso não é um presente, isso é uma entrada. A primeira de muitas que vocês farão para me pagar de volta." Ela então olhou para Lucas, cujo rosto tinha ficado completamente branco, e um lampejo de algo ilegível passou entre eles antes que ela se voltasse para mim. Seu sorriso era um corte cruel em seu rosto. "E tem a questão dos juros, é claro." As palavras pairaram no ar, densas e sufocantes. Por um segundo tive certeza de que tinha ouvido errado. Era uma piada doentia, distorcida e horrível. E a qualquer momento ela riria, devolveria a sacola e diria: "Ah, vocês deviam ter visto a cara de vocês." Mas o rosto dela permaneceu uma máscara de serenidade fria. Lucas estava congelado, a boca ligeiramente aberta, a cor drenada de suas bochechas.
Ele parecia uma estátua de um homem que acabara de testemunhar um acidente de carro. Pagar a senhora de volta? Consegui finalmente dizer, minha voz tremendo. Juros? Dona Lourdes, do que diabos a senhora está falando? A senhora e o Sr. Roberto, vocês se ofereceram para ajudar. Vocês disseram que era o presente de casamento de vocês para nós. Dona Lourdes, na verdade, zombou. Um pequeno sopro de ar condescendente. Um presente? Ana, seja realista. Só o aluguel do salão custou mais do que o seu salário anual. Você realmente acreditou que estávamos apenas entregando isso para você? Não somos uma instituição de caridade. Fornecemos um empréstimo para dar a vocês o casamento que queriam. Ou melhor, o casamento que nossa família esperava. Isso, disse ela, batendo na sacola novamente, é simplesmente o primeiro reembolso. Minha cabeça estava girando. Um empréstimo? Não havia empréstimo. Nunca assinamos nada. Nunca concordamos com nada. Ah, mas o Lucas concordou, disse ela suavemente, seus olhos se voltando para o filho. Virei-me para Lucas, meu coração batendo num ritmo frenético e aterrorizado contra minhas costelas. Lucas, sussurrei, isso é verdade? Você concordou com isso? Ele não olhava para mim. Ele encarava um ponto no chão, suas mãos abrindo e fechando ao lado do corpo. Mãe, nós... Agora não é a hora, ele gaguejou, sua voz fraca. É a hora perfeita, Dona Lourdes interrompeu, seu tom afiado como vidro. Antes que vocês dois fujam para a Itália às minhas custas, precisamos estabelecer os termos. Ela voltou para sua bolsa de grife na mesa de centro e tirou uma pasta fina de couro. Ela a abriu e produziu uma única folha de papel nítida. Era uma planilha, uma lista detalhada, item por item, de cada despesa do casamento, desde os convites até a última garrafa de espumante servida. Na parte inferior, em negrito, havia um total geral que me fez sentir fisicamente doente. Como pode ver, disse ela, estendendo-o para que eu visse, embora não conseguisse focar nos números. O total chega a R$ 123.456,78. Calculei uma taxa de juros muito razoável de 5% compostos mensalmente. Com base no conteúdo da sacola de presentes, enviarei o cálculo final assim que tiver depositado. Podemos deduzir isso do principal. Depois enviarei por e-mail um cronograma de amortização. Espero o primeiro pagamento no dia 1º do próximo mês. Senti como se fosse vomitar. O dia lindo e perfeito que tivemos ontem, de repente parecia uma mentira, uma farsa. Uma produção teatral financiada por uma agiota que, por acaso, era a mãe do meu marido. Não, eu disse, encontrando uma lasca de força na pura audácia de tudo aquilo. Absolutamente não. A senhora não pode fazer isso. Aquele dinheiro foi dado a nós por nossos amigos, nossa família. A senhora não tem direito a ele. Dei um passo em direção a ela, pretendendo arrancar a sacola de seu ombro, mas Lucas agarrou meu braço. Ana, não, ele implorou, seus olhos arregalados de pânico. Apenas vamos conversar sobre isso mais tarde, depois que ela for embora. O toque dele parecia uma traição, suas palavras uma rendição. Ele estava escolhendo ela. No primeiro conflito do nosso casamento, ele estava ficando do lado da mãe contra mim. Dona Lourdes sorriu, um fino curvar triunfante de lábios. Seu marido é um homem sábio, é melhor não fazer uma cena. Ela ajeitou a sacola no ombro. Vou indo nessa, tentem aproveitar o resto do dia. Ela lançou um olhar desdenhoso para a montanha de caixas embrulhadas ainda sentadas no canto. E eu tomaria cuidado com esses. A maioria veio do meu lado da família. Considere-os garantia. E com isso, ela se foi. A porta se fechou atrás dela, deixando um vazio de silêncio ecoante. Por um longo momento, nenhum de nós se moveu. O som da geladeira zumbindo era ensurdecedor. O cheiro da tapioca queimada que Lucas tinha esquecido no fogão encheu o ar. Nossa manhã perfeita, nossa nova vida perfeita, já estava virando cinzas. Finalmente, virei-me para Lucas. Minha voz estava perigosamente calma. Você sabia? Ele finalmente olhou para mim, seus olhos cheios de uma culpa desesperada e patética. Eu sabia que ela estava acompanhando os custos. Eu não sabia que ela ia fazer isso. Eu juro, Ana. Ela mencionou um empréstimo uma vez, meses atrás, e eu disse a ela que não podíamos pagar isso,
que não queríamos. Eu pensei que ela tinha deixado para lá. Você pensou que ela tinha deixado para lá? Repeti, minha voz subindo com descrença. A dona Lourdes, sua mãe, que nunca deixou nada para lá em toda a sua vida? Você mentiu para mim esse tempo todo. Toda vez que eu dizia que estava preocupada com o custo, toda vez que eu sugeria que cortássemos gastos, você dizia: não se preocupe, meus pais estão cobrindo isso, é o presente deles. Você mentiu na minha cara. Eu estava tentando te proteger. Eu não queria que você ficasse estressada. Ele gritou de volta, sua própria voz falhando. Me proteger? Você me prendeu? Você nos prendeu em uma dívida de 6 dígitos com sua mãe no primeiro dia do nosso casamento. Eu estava tremendo com uma raiva tão profunda que me assustava. Recuei dele, precisando de espaço, meus olhos correndo pela sala que de repente parecia uma prisão. Meu olhar pousou no monte dos presentes. As caixas lindamente embrulhadas agora pareciam insultos, símbolos zombeteiros de uma generosidade que havia sido roubada de nós. Entorpecida, caminhei até a pilha. Eu precisava fazer algo para recuperar algum pedaço minúsculo do que deveria ser nosso. Minhas mãos encontraram a maior e mais extravagantemente embrulhada caixa. Era de Dona Lourdes e seu Roberto. Rasguei o papel, destruindo o papel prateado e a fita branca, minha respiração vindo em suspiros irregulares. Abri a caixa. Dentro havia uma máquina de café expresso profissional de última geração. Aquela que tínhamos admirado por meses, mas sabíamos que nunca poderíamos pagar. Era linda, e colado ao cromo brilhante havia um pequeno cartão de presente cor de creme. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava. Eu esperava um parabéns genérico ou com amor, mamãe e papai. Mas não era um cartão de casamento. Era uma fatura. Impresso na caligrafia elegante e nítida de Dona Lourdes, estavam apenas algumas palavras arrepiantes. Máquina de expresso, R$ 1.299,99, adicionado ao seu saldo principal. Aproveite. Meus joelhos cederam. Deixei cair o cartão como se tivesse queimado meus dedos e afundei no chão, em meio ao papel de embrulho rasgado. Uma risada estrangulada e histérica borbulhou do meu peito. Era tão absurdo, tão diabolicamente mesquinho, que rompeu minha raiva e me mergulhou direto em um senso frio e desolado de derrota. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre controle. Cada gole de café desta máquina seria um lembrete de que éramos propriedade dela. Lucas correu até mim, seu rosto uma máscara de horror. O que foi? O que dizia? Ele se ajoelhou ao meu lado, pegando o cartão. Observei enquanto ele lia, os últimos vestígios de sua negação desmoronando. Ele olhou para o cartão, depois para a máquina brilhante, depois para mim, seus olhos arregalados com um entendimento terrível e crescente. Isso não era um mal-entendido. Isso era um ataque calculado e premeditado. Eu não consigo acreditar nisso, ele sussurrou, passando a mão pelo cabelo. Isso é loucura. Ela é louca. Ela é sua mãe, Lucas, eu disse, minha voz plana e desprovida de emoção. E você a deixou fazer isso. Você a deixou sair daqui com milhares de reais que pertencem a nós. E agora ela está nos cobrando pelos nossos próprios presentes de casamento. Eu vou consertar isso, disse ele, levantando-se desajeitadamente. Ele começou a andar de um lado para o outro, um animal enjaulado em nossa bela nova gaiola. Vou ligar para ela, vou lá, vou exigir que ela devolva o dinheiro, vou dizer a ela que o acordo está desfeito. Eu nem olhei para ele. Você acha que isso vai funcionar? Você acha que uma mulher que elaborou um cronograma de amortização para o casamento do próprio filho vai simplesmente dizer, meu erro, e entregar o dinheiro? Você não conseguiu dizer não a ela quando ela estava parada bem aqui, Lucas. O que te faz pensar que pode fazer isso pelo telefone? Ele parou de andar e olhou para mim, o rosto amassado de vergonha. Ele sabia que eu estava certa. Ele estava apavorado com ela. Eu sempre soube que ele era um pouco filhinho da mamãe, mas achava que era fofo, um sinal de uma família unida. Nunca percebi que a proximidade era uma coleira, e agora estava enrolada firmemente em nossos pescoços. O resto do dia foi um borrão de miséria. Nosso primeiro dia como marido e mulher. Não abrimos mais presentes. A visão deles me deixava enjoada. Não falamos sobre nossa lua de mel.
Como poderíamos ir para a Itália sabendo que estava na conta da mãe dele? Cada taça de vinho e prato de massa sendo adicionado à nossa dívida sempre crescente. Lucas fez algumas tentativas tímidas de ligar para a mãe, mas todas foram direto para a caixa postal. Ele deixou mensagens em pânico e desconexas que eu sabia que ela estava ouvindo com um sorriso presunçoso. Seu pai, seu Roberto, era uma nulidade em tudo isso. Um homem quieto e oprimido que há muito tempo havia cedido todo o poder e tomada de decisão à esposa. Ligar para ele seria inútil. Ele apenas diria a Lucas para ouvir a mãe. À noite, estávamos sentados em silêncio virtual, o abismo entre nós no sofá parecendo ter quilômetros de largura. O espumante comemorativo da noite anterior ainda estava aberto no balcão, suas bolhas há muito tempo sem gás. Uma metáfora perfeita para o nosso casamento. Temos que contar aos seus pais, disse Lucas calmamente, quebrando o silêncio. Eu estremeci. O pensamento de contar aos meus pais, gentis e generosos, que haviam economizado a vida toda e nos dado o que para eles era uma pequena fortuna, que o presente deles havia sido confiscado pela minha nova sogra para pagar uma dívida secreta? A humilhação era insuportável. Não, eu disse firmemente. Não vou fazer isso com eles. Esse é o nosso problema. Seu problema? Sério? Você conserta? Como, Ana? Como? Ele gritou, sua voz cheia de desespero. Ela tem todo o poder aqui. Ela tem o dinheiro. Ela provavelmente tem um contrato que eu nem lembro de ter assinado. O que posso fazer? Você pode começar sendo o marido, eu retruquei, a raiva explodindo novamente. Você pode começar me protegendo, nos protegendo dela. Você deveria ter me contado sobre isso desde o começo. Poderíamos ter planejado, poderíamos ter feito um casamento menor, poderíamos ter apenas ido ao cartório. Mas você me deixou entrar nessa armadilha completamente cega porque você era covarde demais para enfrentar a mamãe. A palavra mamãe pairou entre nós, feia e acusatória. Ele recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa. A briga se esvaiu de mim tão rapidamente quanto veio, me deixando exausta e vazia. Levantei-me e entrei em nosso novo quarto, fechando a porta atrás de mim. Eu não conseguia mais olhar para ele. Não conseguia olhar para nosso apartamento, para os presentes, para a vida que deveríamos estar começando. Tudo parecia contaminado. Passei a hora seguinte entorpecida fazendo minha mala. Não para a Itália, mas para a casa dos meus pais. Eu não sabia se estava deixando-o para sempre ou apenas por uma noite. Só sabia que não conseguia respirar naquele apartamento. Eu precisava escapar do peso da presença invisível de Dona Lourdes em cada canto. Quando saí do quarto, mala na mão, Lucas estava parado perto da janela, de costas para mim. Ele não se virou. Ana, por favor, disse ele, a voz grossa. Não vá. Podemos resolver isso juntos. Como, Lucas? Perguntei, minha própria voz falhando. Como começamos uma vida juntos baseada em uma mentira tão monumental? Como posso confiar em você de novo? Ele finalmente se virou. E seu rosto estava manchado de lágrimas. Eu sei que estraguei tudo, eu sei, mas eu te amo e vou consertar isso, eu prometo. Naquele momento, o telefone dele vibrou na mesa de centro. Uma notificação de e-mail iluminou a tela. O nome do remetente era claro mesmo do outro lado da sala. Dona Lourdes. Meu sangue gelou. O que é? Perguntei. Ele caminhou até lá e pegou o telefone, a mão tremendo. Ele leu a tela e seu rosto passou de pálido para branco fantasmagórico. Ele encarou o telefone por 1 minuto inteiro, os olhos arregalados com um novo tipo de horror. Algo além do dinheiro. Lucas, o que é? Exigi, caminhando em direção a ele. O que ela fez agora? Ele olhou para mim, os olhos vazios, totalmente derrotado. Ele estendeu o telefone para eu ver. Era o e-mail que ela havia prometido. Anexado estava o cronograma de amortização, um PDF organizado. Mas foi o corpo do e-mail que fez meu mundo girar. Querido, aqui está o cronograma de pagamentos conforme discutido. Seu primeiro pagamento vence no dia 1º. Além disso, tomei a liberdade de cancelar as passagens da lua de mel de vocês. Com essa nova dívida, uma viagem para a Itália é extravagante demais. Não se preocupem, consegui um reembolso total. Considerem isso o segundo pagamento de vocês. Discutiremos uma opção de férias mais acessível para vocês dois mais tarde.
Talvez um fim de semana numa pousada simples na serra. Com amor, mamãe. Uma pousada simples na serra. A pura arrogância de tirar o fôlego foi um soco no estômago. Ela não tinha apenas roubado nosso dinheiro e nos prendido em dívidas. Ela tinha roubado nossa lua de mel. A viagem que passamos meses planejando. A fuga romântica que deveria ser o glorioso início ensolarado de nossa vida de casados havia sido apagada com alguns cliques do mouse dela, substituída pela sugestão de um fim de semana na serra, um lugar onde eu sabia que ela e o seu Roberto tinham acesso barato. Ela não estava apenas controlando nossas finanças, ela estava controlando nossa vida, nossas memórias, nosso futuro. Olhei para a mala perto da porta, depois para o rosto despedaçado de Lucas. Sair agora parecia fugir, parecia deixá-la vencer completamente. Um tipo diferente de fogo começou a queimar em minhas veias, deslocando o choque e o desespero. Era uma raiva fria e dura. Ela queria briga. Ótimo. Ela ia ter uma. Ok, eu disse, minha voz perigosamente quieta. Lucas olhou para mim perplexo. Ok, ele repetiu. Ana, ela cancelou nosso lua de mel. Ela... Eu sei o que ela fez. Cortei-o. Caminhei até o sofá e me sentei, colocando as mãos nos joelhos para impedi-los de tremer. E você não vai ligar para ela. Você não vai implorar. Você não vai fazer nada. O quê? Temos que fazer alguma coisa. Nós vamos, eu disse, encontrando seu olhar. Minha mente estava subitamente cristalina, a névoa da emoção substituída por uma resolução afiada e gelada. Vamos jogar o jogo dela, mas vamos jogá-lo pelas nossas regras. Passei a hora seguinte expondo tudo. Meu plano era simples em sua execução, mas brutal em suas implicações. E o dinheiro? Os presentes? Lucas perguntou, parecendo horrorizado. Deixamos pra lá, eu disse, as palavras tendo gosto de ácido. Por enquanto, o dinheiro se foi. Os presentes estão contaminados. Eles não são presentes, eles são alavancagem. E vamos remover essa alavancagem. O dia seguinte foi um